Don't fight for slavery, fight for liberty. The 17th chapter of the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, the people, have the power to create machines, the power to create. Eu tenho trabalhado na PUC desde 1994 e iniciamos essa nossa pesquisa que tem trazido uma repercussão nacional e internacional no ano de 2000, quando foi criado o primeiro laboratório experimental de terapia celular com a utilização de células-tronco. Bom, como médico, nós temos duas fases da medicina hoje bastante reconhecidas, né? Que é a fase do diagnóstico e a fase da medicina curativa, onde a gente identifica a doença e cura a doença e alivia os sintomas. Mas a perspectiva de nós iniciarmos uma terceira fase da medicina, que é a medicina regenerativa, fez com que nós optássemos por desenvolver pesquisa nessa área utilizando células-tronco. Bom, eu sempre frequentei congressos internacionais e sempre tive essa ideia de iniciar um projeto de medicina regenerativa. E no final dos anos 90, começaram a ser apresentadas nesses eventos as primeiras palestras com a utilização de terapia celular utilizando células-tronco. E desde então isso me despertou uma grande curiosidade e quando nós voltamos a Curitiba e tivemos a oportunidade de começar a desenvolver essas nossas pesquisas aqui na PUC, nós optamos muito claramente por centrarmos toda a nossa pesquisa nessa área da terapia celular, porque ele deve ajudar e provavelmente resolver algumas das doenças que atingem milhões de pacientes que não têm nenhuma outra opção terapêutica. Bom, as células-tronco são células existentes em diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo e são células que ficam permanentemente se dividindo. Ao se dividir, ela forma duas células filhas. Uma célula que mantém a característica da mãe, ou seja, é uma célula então que sempre vai existir, e a outra célula que pode adquirir características diferentes daquela que foi formada. É com essa propriedade que a gente utiliza essas células-tronco para tentar reparar e regenerar órgãos lesados que não têm possibilidade outra com remédios, com cirurgia que possa fazê-lo. Então abre uma nova perspectiva, uma nova esperança na medicina para que a gente possa atender pacientes com doenças incuráveis e intratáveis. Toda a terapia celular utilizando células-tronco no Brasil ainda é considerado um tratamento experimental. Lógico que eu quero lembrar que o transplante de medula óssea é uma terapia celular. A transfusão de sangue é uma terapia celular. Mas esse conceito de nós utilizarmos uma célula-tronco para ajudar a reparar ou regenerar um órgão, que começou exatamente há mais ou menos uns 15 anos. E o objetivo é esse, e isso está sendo pesquisado no mundo inteiro com investimento de mais de bilhões de dólares, porque calcula-se que existem mais de 150 milhões de pacientes que não têm nenhuma opção terapêutica, não tem nenhum tratamento para que possa resolver os seus problemas de doença. E a perspectiva, então, de a gente encontrar um caminho com a utilização de células-tronco faz com que realmente haja esse grande investimento. São projetos onde a gente tem um início e fim. São selecionados um determinado número de pacientes para serem testadas com essas células-tronco em determinadas doenças. Aqui no laboratório da PUC nós somos muito fortes no tratamento para as doenças cardíacas, que é um problema social no nosso país, para artrose de joelho, para enfisema pulmonar, para isquemia de membros inferiores e ainda estamos pesquisando para traumatismo de coluna cervical e também para doenças do rim. Bom, é muito importante também quando nós falamos da terapia celular com células-tronco
que ainda não é uma medicina milagrosa, ou seja, ainda nós estamos muito distante de utilizarmos isso na prática rotineira. Até porque toda a pesquisa com células-tronco passa por diferentes fases e após a conclusão e demonstrando que possa haver resultados positivos, a gente apresenta ao Conselho Federal de Medicina e é esse que tem a autorização para permitir que isso seja usado de maneira clínica. Porém, a repercussão social da terapia com células-tronco é muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma única doença. O coração é uma bomba de sangue que tem que bombar em torno de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Quando o coração sofre uma agressão, tipo um infarto do miocárdio, a doença de Chagas ou uma virose que compromete a força de contração do coração, os pacientes desenvolvem uma doença que nós chamamos de insuficiência cardíaca. É como se fosse o motor de um carro que tivesse 4 cilindros, quebram 2, quer dizer, transforma um motor bastante ineficiente. Dessa maneira, então, só no Brasil são 240 mil novos casos por ano. O padrão ouro de tratamento é o transplante cardíaco, mas no Brasil são só realizados 200 transplantes cardíacos por ano. Então vejam vocês qual é o universo de pessoas por ano e na continuidade dos anos que ficam sem outra possibilidade. E a perspectiva então de a gente usar células-tronco para ajudar a controlar a doença, impedindo sua evolução, ou mesmo evoluir e melhorar a condição de contração, faz com que traga uma esperança muito grande. E não só então para doenças do coração, mas para diabetes, para essa doença que é muito terrível, a esclerose lateral amiotrófica, que é um novo projeto que nós devemos começar em curto prazo, junto com a USP de São Paulo. E toda essa pesquisa, é importante que se diga, tem sido feito em rede, né? Nós temos trabalhado muito fortemente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a nossa Universidade Federal e agora então com a USP. E o objetivo é um conjunto, né? São um conjunto de pesquisadores com determinados objetivos, mas sempre lembrando na repercussão social e o benefício que vai poder trazer a tantos pacientes que não têm nenhuma outra opção terapêutica. A pesquisa de células-tronco, ela tem trazido já resultados, tanto ao nível que a gente chama de pré-clínico, ou seja, em animais, quanto em humanos, né? E os principais resultados que a gente tem obtido é uma regeneração e uma recuperação de função desses órgãos. Por exemplo, nos nossos ratinhos que nós testamos essas células-tronco, em traumatismo de coluna vertebral, em que eles ficavam paraplégicos, muitos deles voltaram a ter uma mobilidade. Lógico que não se recupera totalmente, mas voltaram a ter sinais de recuperação da sua mobilidade. Os resultados realmente estão sendo muito promissores, mas nós não ainda conseguimos claramente mostrar para os órgãos que nós necessitamos fazê-lo, quanto de benefício a célula-tronco vai trazer àquele paciente ou não comparado com as outras medicações. E qual a mensagem que um pesquisador tem que trazer para a sociedade, principalmente um pesquisador docente para os seus alunos? Primeiro, nós temos que ter o compromisso de estimular os nossos alunos a se interessar por pesquisa. E isso realmente faz a diferença no comprometimento do resultado de uma determinada pesquisa ou projeto. Então, a mensagem que eu sempre tenho trazido aos nossos alunos, primeiro, tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo em relação à pesquisa, que possa trazer combate à fome, à pobreza, às desigualdades sociais e econômicas e às alterações climáticas em um contexto amplo, mas que essa pesquisa sempre traga um único benefício e um único norte àquilo que nós queremos fazer, o benefício a cada pessoa e a cada pessoa que está doente, porque vocês não imaginam quanto essa pessoa sofre, quanto ela busca uma esperança para resolver o seu tratamento ou resolver a cura da sua doença.